Mateus capítulo 10, versículo 16, o Senhor Jesus disse assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vou ler mais uma vez, Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você crê que o Senhor Jesus disse isso? E você crê que Ele tem uma missão para você? E você crê que Ele estará contigo? Crê que Ele vai falar conosco também? Então desocupe suas mãos e vamos dar ao Senhor e à sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa abertura, a mesma abertura, vai derramar a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir, é a tua voz, é a tua palavra. Tome agora então os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra gravar e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender, amém? Tudo que está escrito é para nos ensinar, é para nos instruir, amém? Muito bem. Na plenitude dos tempos, nos diz Paulo em Gálatas 4, veio o Senhor Jesus, ou seja, no tempo certo, no momento oportuno. E ele veio com um propósito, ele veio para cumprir uma missão. Apocalipse 3 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ele veio para executar a obra que recebeu do Pai, do Todo-Poderoso. E parte dessa obra é exclusividade de Jesus Cristo. Como, por exemplo, o ápice dessa obra vai ser a cruz, a morte na cruz. Porque o único sangue aceito diante de Deus, que tira pecados, que perdoa pecados, que purifica pecados, não é o teu sangue, não é o meu sangue, é o sangue de Jesus Cristo. Somente o sangue dele que nos traz remissão, que nos traz perdão de todos os pecados. Então essa parte é a exclusividade de Jesus Cristo. Mas tem outra porção da obra que ele fez, e não somente ele fez, ele delegou aos discípulos a fazer. Como, por exemplo, ele anunciou o Evangelho, dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o Reino dos Céus. E curava, expulsava demônios, ensinava a palavra. Então há uma porção desta obra que os discípulos tiveram que fazer. E este texto aqui, de Mateus 10, nós encontramos a primeira vez que o Senhor envia esses 12 discípulos. Primeira vez, depois ele vai enviar os 70, e depois mais à frente ele dá ordem a 500, e ele deixa a ordem clara para toda a sua igreja, para mim e para você, para todos nós. Vejamos então essa primeira parte, não é? O versículo 1 nos diz que o Senhor chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade, todo Deus lhes delegou, Jesus lhes delegou poder. Nós precisamos desse poder, em primeiro lugar, para estarmos de pé. Como assim, pastor? De pé na fé. Se você quiser anotar, quem estiver anotando, anote aí do lado, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Poder aqui dentro, força de Deus aqui dentro. Segundo aos Coríntios 12, versículos 9 e 10, está escrito que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então precisamos do poder de Deus, presença de Deus aqui dentro de nós, para estarmos de pé na fé, para não cairmos nas astutas ciladas do diabo, para combatermos o bom combate da fé, para resistirmos, mas precisamos também de poder, como aqui, nesse caso que acabamos de ler, para também servir ao próximo, para ser usado nas mãos do Senhor, do Todo-Poderoso. O Senhor lhes delega poder.
E querido, querida, compreenda você que o Senhor quer dar poder a você. Diga para a pessoa que está ao lado, Ele quer revestir você de virtude, Ele quer revestir você de poder, em nome de Jesus. Ele não quer ver você correndo de demônio, Ele não quer você correndo de Satanás, não. Ele quer você na fé, Ele quer você de pé na presença dEle. A palavra diz: sujeitais coisas a Deus, resistir ao diabo e Ele fugirá de vós. O Senhor tem poder para mim e para você. Amém? O Senhor, então, delega a eles poder para que fossem em missão. Mas que missão? Como deveriam ir? Eles deveriam ir na dependência de Deus. Leia comigo os versículos 9 e 10. O Senhor diz assim: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Jesus deixa claro: vá na minha dependência, vá na fé. Ele não está dizendo que é errado ter ouro, não está dizendo que é errado ter prata. Ele está dizendo: para essa missão aqui, não dependa disso. Não dependa de recursos humanos. Dependa de Deus. Dependa da fé em Deus. Tenha dependência do Senhor. Porque digno é o obreiro, o operário do seu alimento. O trabalhador é digno do sustento. Ou seja, Deus vai prover, Deus vai abençoar, não vai faltar nada. Não confie nos recursos humanos. Confie no Todo-Poderoso. Ele está dando essa orientação aos discípulos. Compreenda você que a missão que o Senhor deu aos discípulos, obviamente, a instrução cabe também a mim e a você. Deus tem uma missão para mim e para você. Diga para a pessoa que está ao teu lado: é para ser sal da terra, é para ser luz do mundo, é para cumprir o propósito do Senhor. Você foi chamado para um propósito. Não foi por acaso, não foi aleatoriamente. Fomos chamados por um propósito, como diz Paulo aos Romanos. Muito bem. É para depender de Deus. Obviamente que na questão humana, compreenda que você tem que executar o propósito de Deus. Aonde, pastor? Jesus disse aqui onde eles deveriam ir. Versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz onde eles devem ir, como deve ir e onde deve ir. Compreenda você que a missão do Senhor é para ser executada pela igreja dele, porque a igreja do Senhor é viva, a igreja do Senhor é coluna e firmeza da verdade, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor, a igreja do Senhor é triunfante e é vencedora, e a igreja não são essas paredes, a igreja não é esse piso, não são essas cadeiras. Levante a mão e declara: a igreja somos nós somos a igreja, aqui é o templo onde nós nos reunimos. A missão do Senhor é para ser executada não somente aqui dentro do templo, lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, porque tem gente que pensa, não é, que a missão é a exclusividade do pastor da igreja. Não, o pastor que se vire, o apóstolo que se vire, o missionário que se vire. Você não é igreja, não? Ou você só veio esquentar banco? Você foi chamado e escolhido por Deus, ou você está que nem a música daquele sertanejo cachaceiro? Eu não sei para onde vou. Pode até não dar em nada. Quem não sabe para onde vai não chega em lugar nenhum. Fomos chamados para um propósito. E o Senhor tem uma missão a mim e a você, e cada um vai desempenhar no seu devido lugar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Encontramos exemplos ao longo da Escritura, não é? Esses aqui, o Senhor deixa claro, não é para ir no caminho das gentes, porque tem outras nações em volta que não conheciam a Deus. Não é para ir nas cidades samaritanas, em Samaria, é para ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando você lê, por exemplo, João capítulo 4, Jesus falando com a mulher samaritana, a mulher foi a Samaria, e através da mulher samaritana, Samaria conheceu o Evangelho, conheceu o Messias, conheceu o Todo-Poderoso. A mulher foi a Samaria. Através do Gadareno, Gadara e aquela região de 10 cidades, Decápolis, ouviram o Evangelho, através daquele que era antes endemoniado. Ele, um homem possesso de demônios, quando Jesus chega lá, expulsa a legião, quando os habitantes da cidade chegam, o homem está são em pleno juízo, está bem, ele quer ir com Jesus. Jesus diz: vai aos teus, e anuncia quão grandes coisas Deus te fez, como teve misericórdia de você. O homem não foi só a casa dele, a família dele, aos parentes dele, ele fez mais. Ele foi naquela região inteira. Quando Jesus volta outra vez lá em Gadara, já tem uma multidão imensa aguardando, porque ouviu o testemunho daquele homem. Compreenda que é Deus que vai dizer e mostrar o lugar onde eu e você desempenhamos a missão. Eu já sei a minha missão, e eu estou aqui, vim de Natal para cá. Estou aqui, Deus mandou para cá. Se Deus mandar para outro lugar, eu vou para outro lugar, mas por enquanto eu estou aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A minha missão é aqui, e a tua é aonde?
Ô pastor, minha missão é ganhar meu marido para Jesus, minha mulher para Jesus, minha casa para Jesus. Pastor, é lá no trabalho, você não faz ideia as bênçãos que tem lá, pois você vai ser sal da terra lá, você vai ser luz do mundo lá. Compreenda você que o José, lá no Egito, já tinha esse entendimento. Quando o faraó olha para o José e diz assim, acharíamos um homem como eu, sem que haja o Espírito de Deus, José recebe do faraó um cargo. De quê? Você lembra? Governador. É um cargo político. É um cargo de governo. Ele vai ser governador. E vai desempenhar muito bem seu trabalho, sua tarefa. Mas ele não vai só trabalhar para desempenhar bem sua função. Através de José, o faraó conheceu que existe um Deus vivo e poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Egito inteiro conheceu o Deus de José. Na Babilônia, foi levado um moço para lá. Não só um, vários. Mas um vai se destacar, que é o Daniel e os 3 amigos do Daniel. Depois do exame, depois da prova pelo rei, Daniel e seus amigos são achados 10 vezes mais sábios que os demais. Recebem cargos. Daniel, governador. Os amigos prefeitos, olha que coisa tremenda, não é? Cargos políticos, mas compreenderam que não é só o cargo pelo cargo, tem que executar a missão através do cargo. Se você ler, por exemplo, Daniel capítulo 4, quando o rei Nabucodonosor tem lá o sonho da árvore que chega até o céu e depois é cortada, depois você lê o texto todo lá. Deus usa Daniel para trazer a revelação. Você sabe que o rei não obedece, literalmente o rei vira bicho e vai pastar para saber quem é Deus, mas o capítulo 4 Daniel termina com o rei fazendo um decreto, dizendo que todos no reino deveriam crer no Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é o que levanta e é o que abate. Muda o reino, muda o dominante, muda o governante, muda a nação dominadora. Os medo-persas dominam a Babilônia. Vem agora o rei Dario. Daniel está lá no governo, porque Deus era com ele. Diga para a pessoa que está lá, a tua vida tem que estar na mão de Deus, viu? Não é na mão do governo A, do governo B, é na mão de Deus. Daniel busca Deus. O rei pensa em constituí-lo primeiro-ministro. Resumindo a história, Daniel acaba parando na cova, sim ou não? Mas Deus foi com ele. Deus tapou a boca dos leões. Quando Daniel sai daquela cova, porque o rei mandou tirar e jogar lá os invejosos, caluniadores, termina o capítulo 6 com um decreto do rei da Babilônia, dizendo que a todos do reino dele, os homens todos deveriam temer e tremer diante do Deus de Daniel. Porque o Deus de Daniel salva, porque o Deus de Daniel livra, porque o Deus de Daniel opera sinais e maravilhas, prodígios no céu e na terra, porque o Deus de Daniel livrou a Daniel da boca dos leões, através de Daniel, a Babilônia soube que existe um Deus vivo, um Deus poderoso. Daniel cumpriu a missão dele. Diga para a pessoa que está do lado, agora é a nossa vez, agora é a tua vez, lá na tua casa, lá no teu trabalho. Não é só ir trabalhar, seja a função que for, o cargo que for. Opa, eu sou pedreiro, eu sou gesseiro, eu sou vigilante, eu sou açougueiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Independente do seu cargo, da sua função, Deus quer você levando e anunciando o reino dele. Jesus ensinou o que dizer. Versículo 7, você está comigo em Mateus 10? Quem está vivo, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Glória a Deus. Jesus então diz como fazer, onde fazer, o que falar. Versículo 7. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. A pregação era muito simples. É chegado o reino dos céus. Compreenda você que isso não se limita ao pastor da igreja. Isso é ordem para quem é discípulo dele, quem é discípulo de Jesus. E compreenda você que muitas vezes nós temos que anunciar o reino de boca calada. Como assim, pastor? Dentro de casa não adianta só falar se não vive. Dentro de casa, a sua vida é a Bíblia que a sua família vai ler. Dentro de casa, não adianta dizer Jesus disse se você não vive. Dentro de casa, não adianta dizer a palavra diz se não é verdade na sua vida. A palavra tem que ser verdade na nossa vida. Ela tem que ser realidade. Ela tem que ser verdade. E quando ela é verdade, nós praticamos. Essa semana eu fiquei muito feliz com uma notícia que tive de um irmão aqui. Ele disse, resumidamente, que esses dias ouvi uma mensagem
que eu preguei, uma ministração, e ele disse que Deus falou muito com ele, não é? Deus falou muito e o Espírito Santo despertou para colocar aquela palavra em prática. E ele resolveu fazê-lo. Ele casado, tem filhos, os filhos já casados também, já tem netos, e ele chama os filhos, você sabe que esse mês foi mês das mulheres, né? Dia 8 foi Dia Internacional da Mulher, e ele reúne os filhos, e ele diz aos filhos, os homens, tem 3 homens e uma menina, ele diz, olha, nós temos que tratar as nossas esposas como princesas, nós temos que demonstrar o amor através de atitudes. Ele falou, ó, domingo seguinte, né? Nós vamos fazer o almoço. E eles, quem? Nós vamos fazer o almoço. As mulheres não vão para a cozinha, as mulheres não vão para o fogão. Nós vamos fazer o almoço. Nós vamos colocar a mesa e nós vamos comer junto. Nada de celular. Não vai ficar cada um come na sala, outro come na coisa. Nós vamos comer todo mundo junto. E aí foi lá. Ele, os filhos, prepararam a comida, né? Preparou lá tudo, arrumou a mesa, colocou tudo bonitinho. Depois ele chama a esposa, as noras, a sogra, para celebrar o Dia da Mulher, para comemorar junto em família. Ele falou, pastor, que coisa tremenda, que coisa linda. Pastor, como eu estou leve, como a minha família está bem, como a minha esposa ficou feliz, como a minha sogra ficou retumbante. As noras, então, querido, coloque a palavra em prática na sua vida. Coloque a palavra em prática, porque o teu marido tem que ver, mulher de Deus, o reino de Deus na tua vida. O teu marido tem que ver o reino de Deus na tua vida. A tua mulher tem que ver o reino de Deus na tua vida. O teu pai, a tua mãe, o teu irmão tem que ver que Jesus habita em você, que a palavra dele é verdade na tua boca. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Senhor então envia esses em missão e diz a eles o que deveria falar, inclusive que eles não deveriam se preocupar com o que falar, porque o Espírito Santo iria colocar as palavras na boca. É o que diz aqui os versículos 19 e 20. Né? Não se preocupe com o que haveis de falar, porque será ministrado. Versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Ele está dizendo, o Espírito Santo vai usar a tua boca. E vai ser uma palavra sábia. E vai ser uma palavra oportuna. E vai ser uma palavra que vai ser como um prego no coração de quem ouvir. Meu irmão, é terrível quando alguém empresta a boca para o diabo. E a palavra nos avisa a esse respeito. Leia, por exemplo, Tiago, capítulo 3, fala muito a respeito da língua. Compara a língua como veneno de cobra. Compara a língua como o leme de um navio. Compara a língua como uma fagulha que incendeia uma floresta inteira. Tem gente que empresta a boca para o diabo. Salomão diz em Provérbios que a vida e a morte estão no poder da língua. Tome cuidado. Não se permita deixar o diabo usar seus lábios. Muito pelo contrário. Deixe o Espírito Santo usar seus lábios, para que a palavra seja temperada com sal, para que a palavra seja oportuna, agradável, para que a palavra entre no coração de quem ouvir e frutifique e produza resultado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, deixa o Espírito Santo colocar a palavra na tua boca, deixa o Espírito Santo usar os teus lábios, porque você vai ser como Ezequiel no vale de ossos secos. O vale de ossos pode estar seco, mas você vai profetizar vida, vai profetizar saúde, vai profetizar libertação. O ritualista quem vai fazer é Deus, a glória quem vai manifestar é Deus, mas ele vai usar a tua boca como boca profética, como manancial de bênção, como rio de vida. Quem está entendendo? Diga amém. Tem gente que a boca é igual esgoto, irmão. Tem gente que a boca é igual esgoto, é só podridão, é só sujeira, é só o que não convém. A nossa boca tem que ser manancial de vida, a nossa boca tem que ser profética, e a boca vai falar do que o coração estiver cheio. Deixe o Espírito Santo tomar a sua boca e usar a sua boca. O Senhor então também adverte a estes sobre as adversidades que iriam enfrentar, não é? O Senhor diz, deixa eu ler, estou em Mateus 10, versículos 17 e 18 agora. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles os entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Note que o Senhor deixa claro,
vocês serão açoitados. Vamos padecer lutas. Compreenda que o Senhor avisa de antemão. Ele avisa com antecedência. Vai ter lutas, vai ter adversidades. Por que ele avisa antes? Tem um ditado que diz, quem avisa, amigo é. Para quê? Para que eles se preparassem, para que não fossem pegos de surpresa. Tem gente que não se dá por avisado e às vezes não consegue discernir as aflições e adversidades da vida. Deus vai permitir as aflições e adversidades na minha vida, na sua vida. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas ele permite não para nos destruir, não para nos derrubar. Ele permite as adversidades para nos fortalecer na fé, para exercitarmos a fé, para colocarmos a fé em ação, para termos músculos espirituais. Alguém que já foi na academia, quando você vai na academia, começa lá pegando 1 quilinho. À medida que mantém constância, não é? Que tem gente, essa semana eu conversei com uma pessoa, você sabe que a academia, a turma não é boba, né? Já paga antecipado. Você vai fazer um plano mensal, você paga um mês antes. Se você vai ou não, o problema é seu. E tem academia que é plano mensal, plano trimestral, semestral, anual, mas já paga antes. Não paga depois não, paga primeiro. Conversei com a irmã, pastor, comecei a academia, mas tem 2 meses, eu fui uma vez, demorei quase 20 dias para ir de novo. Olha que coisa, tá dando dinheiro para o dono da academia. Mas voltando aqui, pega 1 quilinho lá. Mas à medida que mantém constância, dali a pouco aumenta o peso. 1 quilo deixou de ser 1 quilo? Não, é a pessoa que está mais forte. E à medida que mantém constância, vai aumentando o peso, é 2, é 5, é 10, dali a pouco está igual o Schwarzenegger lá, levantando o peso. Assim é a academia da fé. Deus permite as lutas, as adversidades, mas não é para te destruir de jeito nenhum, é para te fortalecer, para você estar mais forte, para você declarar, eu sei quem tenho crido, Ele é poderoso, Ele está comigo, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ainda que as lutas venham, as dificuldades venham, o Senhor é comigo, e eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou perseverar, e o nome do Senhor será glorificado. O choro de hoje será a alegria de amanhã, a luta de hoje será a vitória de amanhã, a adversidade de hoje será o testemunho de amanhã. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É assim que Deus espera que eu e você vejamos as coisas. E não ficar murmurando e reclamando, porque é o que muita gente faz. Na hora da luta, da adversidade, onde é que Deus está? Cadê Deus? Por que eu estou passando por isso? E não consegue discernir a situação prática aplicando a palavra. Deus nunca disse que não estaria conosco. Ele prometeu, eu estarei com vocês. E ele deixou claro que teríamos aflições. Isaías 48:10 diz que ele nos prova na fornalha da aflição. Agora, para cumprirmos essa missão, dada pelo Senhor e dada ao seu povo, à sua igreja, é necessário compreender, é claro que tudo está escrito, é para nos ensinar, para executarmos essa missão, nós temos que ter entendimento, temos que ter discernimento. Versículo 16, onde começamos a mensagem, o Senhor Jesus deixa claro, eis que vos envio. Se você tiver a caneta, grife o envio. Jesus envia quem? Quem está disponível. Jesus envia quem? Quem está disposto a ser enviado. Ele não envia quem não quer ser enviado. Quarta-feira eu preguei sobre Isaías 6, Isaías tem uma visão gloriosa, não? É transformado, é perdoado, é purificado. E ele ouve uma pergunta do Todo-Poderoso. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Será que Deus não sabe das coisas? Claro que sabe. Será que Deus não tem o controle? Claro que tem o controle. Mas Deus pergunta, a quem enviarei? E a resposta vem imediatamente. Eis-me aqui, envia-me a mim. Se vocês continuarem a leitura lá em Isaías 6, vão perceber que Deus coloca a palavra na boca dele, fala o que é para ele dizer. O Senhor envia quem quer ser enviado. Compreenda você que no reino de Deus não tem plateia. No reino de Deus não tem esquenta-banco, não. No reino de Deus tem filhos. No reino de Deus tem servos. No reino de Deus tem homens e mulheres que compreendem que o próprio rei disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O rei deu exemplo de servo, o rei deu exemplo de humildade, o rei deu exemplo de mansidão. E ele é o parâmetro, ele é o exemplo para que do mesmo jeito que ele fez, eu e você façamos. Ele envia quem quer ser enviado. Coisa triste é ver, infelizmente, muitos que
só frequento a igreja. Bate ponto, só é crente na hora do culto. Na hora do culto é glória a Deus, aleluia, fala a língua, pula, sapateia. Ser crente na igreja é tão fácil, querido. Difícil é ser crente dentro de casa. Difícil é ser cristão lá no trabalho, na faculdade, no transporte, em todos os lugares. Jesus então envia quem quer ser enviado. Mas continuando a leitura, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas. Ao longo da Escritura encontramos diversas analogias entre pessoas e animais. E aqui a ovelha é o mais citado, de longe, o mais citado, do Antigo ao Novo Testamento. No Antigo Testamento, as ovelhas é o povo de Israel. No Novo Testamento, as ovelhas são a igreja, né? A igreja do Senhor. Por que o Senhor escolhe a ovelha? Pelo comportamento da ovelha, pela conduta da ovelha. A ovelha é mansa, a ovelha é dócil, a ovelha, ela é obediente. Olhe você para a sua vida. Pense você com você mesmo, não responda não, mas olhe para a sua vida. Você tem sido ovelha ou tem sido bode? Porque o bode não é manso não, o bode é bruto. O bode não é obediente não, é rebelde, é teimoso. Você já viu como é que bode briga? Dando cabeçada. Só pergunta para quem está do lado, anda dando as cabeçadas na vida aí? Ô pastor, está meio rachado aqui, uma dor aqui. Pois é, anda dando cabeçada na vida, anda sendo bode, anda sendo cabra. Precisa mudar o comportamento, o linguajar. O Senhor então envia como ovelhas, como ovelhas. Seu comportamento tem mostrado que você é ovelha ou é bode? A sua conduta tem mostrado o quê? Suas palavras. Mas note que Jesus diz, vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Tem um filósofo inglês chamado John Locke. Ele diz que o homem é produto do meio, que você vai ser a média das pessoas com que você convive. Se convive com gente que só fala palavrão, vai falar palavrão também. E aí o brasileiro adaptou mais ou menos esse ensino filosófico do John Locke para um ditado que diz assim, me diga com quem tu andas que eu te direi. Mas a palavra deixa claro que isso não é a realidade. Falamos há pouco do José. O José foi vendido pelos próprios irmãos. Ele poderia ter ódio dos irmãos, sim ou não? Foi para o Egito, trabalhou como escravo, foi preso, virou líder de facção criminosa, virou bandido, mau caráter, ladrão, assassino. Não, porque ele compreendeu, eu sei em quem tenho crido, Deus tem um propósito na minha vida. Deus espera que eu e você entendamos, eu sou ovelha, eu posso estar no meio de lobos, e aqui lobo é gente que é filho do diabo, é gente maligna, é gente perversa. Lobo aqui representa Satanás, seus demônios, seus filhos. Ô pastor, o diabo tem filho? Claro que tem. 1 João 3 vai falar dos filhos de Satanás. Nós temos que ter discernimento. Somos ovelhas no meio de lobo. Eu posso estar no meio de lobo, mas eu continuo sendo ovelha. Eu continuo sendo manso, eu continuo sendo dócil, eu continuo sendo obediente ao meu bom pastor que é Jesus Cristo. Não são os lobos que vão fazer de mim para que eu vire o lobo também. E tem gente que vira. Tem gente que vira. Ovelhas em meio de lobos. E como que nós vamos nos comportar? Diga para quem está ao teu lado, continuando sendo ovelha. Continuando sendo ovelha. O diabo pode bramar, andar ao redor, buscando quem possa tragar, mas o bom pastor que é Jesus está conosco. Então, ele deixando claro, tem esse discernimento, tem esse entendimento, ele diz mais, portanto, o que ele diz aí? Em primeiro lugar, sede prudentes como as serpentes. Aqui a prudência, Jesus utiliza a serpente, e aqui a serpente é literalmente o animal, é a natureza do bicho, tá? Por quê, pastor? Porque tem uma analogia ao longo da Escritura comparando a serpente com Satanás. Inclusive Apocalipse 12 vai falar do dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Só que aqui não está se falando do diabo, aqui a serpente não, aqui está falando da natureza do bicho, da natureza do animal. Porque a serpente é prudente. A serpente, ela é prudente para fugir dos predadores e ela é prudente na hora que ela vai dar o bote. Ela não erra, ela é prudente. Por que o Senhor utiliza o exemplo aqui da prudência? Afinal de contas, o que é a prudência? É avaliar antes, de antemão, o impacto, as consequências das palavras, das atitudes. O contrário da prudência é a imprudência.
Prudência. Uma pessoa imprudente fala sem pensar, não avalia o peso das palavras. Uma pessoa imprudente toma atitudes impensadas. E tem um ditado que diz: não adianta chorar pelo leite depois de derramado. Depois derramou, já era. Amados, tem erros na vida que dá tempo de corrigir. Tem outros que não. Vou lhe dar alguns exemplos. Imagine alguém que, em determinado período da vida, fumou, por exemplo, 5 anos. Você sabe que o fumo vai direto para o pulmão. O pulmão empretece, não é? Mas suponha que essa pessoa que fumou 5 anos, chega a determinado momento, ela não fuma mais. Suponha que é um jovem, vamos colocar um garoto aí de 18, 20 anos, fumou 5 anos. Dá tempo ainda, né, de limpar o pulmão, se cuidar direitinho, alimentação, exercício físico e tal. Não precisa de um milagre para isso. É só cuidar direitinho, sim ou não? Mas suponha que esse mesmo jovem de 20 anos, ao invés de fumar só 5, fumou 50. Como é que está o pulmão agora? Preto. Dessa cor aqui. Se morrer de insuficiência respiratória, a culpa é de quem? De Deus? Do diabo? Quem foi que fumou? Feito uma caipora. Imagine a pessoa que bebeu cachaça, sei lá, 5 anos. Mas se arrependeu, mudou de vida, deixou o fumo, deixou a bebida, aliás, teve uma vida saudável. Dá tempo ainda do fígado ficar, zeradinho. Mas suponha que essa mesma pessoa bebeu cachaça 50 anos. O fígado vira um patê. Morre de cirrose. Não significa que todos vão morrer de cirrose e insuficiência respiratória. Já vi até gente aí que deixou encomendada no velório. Você já viu velório em bar? Esses dias eu vi uma notícia, o camarada deixou encomendado o velório no boteco. E cerveja para todo mundo. É o tempo em que a gente vive. Isso é notícia. Camarada deixou o caixão lá no meio do boteco e todo mundo com a latinha na mão, enchendo o caneco. Mas a pessoa bebeu 50 anos, o fígado virou um patê. A culpa é de Deus? Mas tem gente que não consegue entender. E aí o exemplo, seja o fumo, seja a bebida, seja a droga, seja a má administração financeira, vive endividado, porque é um pródigo, é um gastador, não sabe administrar o dinheiro, enfim, ou o casamento vai de mal a pior, maltrata a esposa, maltrata o marido, maltrata os filhos. Depois que o negócio se arruinou, a culpa é de quem? A maioria das pessoas diz, é dele, é dela, é do fulano. Não, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher, a culpa é do fulano, a culpa é sua. Deus gosta de quem admite os próprios erros. Tem um ditado que diz, errar é humano, persistir no erro é o quê? Só pergunte para quem está falando, você é inteligente, né? Pastor, claro, porque o inteligente aprende com os próprios erros. O tolo nunca aprende. Mas Deus nos instrui na palavra e Ele espera que eu e você sejamos sábios. Porque o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está lá, seja prudente, viu? Avalie melhor o que você fala, avalie melhor o que você faz, porque depois que deu ruim, pastor, Deus não tem o poder de mudar? Claro que Deus tem o poder de mudar. Deus tem poder de fazer milagre, Deus tem poder de curar a cirrose, Deus tem poder de curar o pulmão, Deus tem poder para restaurar o casamento. Querido, eu já vi, não é? Deus já nos usou pela misericórdia de Deus como instrumento de bênção para restaurar casamento com tentativa de homicídio. Mulher cortou o braço do marido, Deus cepou, cortou o dedo. Tentativa de homicídio, negócio terrível. E Deus restaurou. Fez até milagre, a mulher operada há 10 anos. O bebezinho nasceu, já tinha 3 filhos. O bebê nasceu, mas a cara do pai. Mas pensa numa cópia. Você olha assim, diz, copiou e colou. Uma cópia em miniatura. A mulher, a esposa operada. Deus não só restaurou o casamento, mas ainda deu um bebê, mesmo com a mulher operada. Que coisa tremenda, coisa linda. Deu para a pessoa que está lá, Deus tem poder para fazer milagre, viu? Mas seja prudente, não leve sua vida na banguela, não leve sua vida de qualquer jeito, não. Seja prudente, Deus estará contigo, Deus te ajudará, Deus te abençoará, Deus tem poder para fazer milagre, mas faça a sua parte. Seja prudente. Mas o Senhor diz mais, Ele dá mais uma característica, né? Além de ser prudente, Ele diz assim, seja simples como as pombas. A pomba é simples. A pomba é também símbolo do Espírito Santo. Jesus, após ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele na forma corpórea de
bomba. Jesus é simples. O Espírito Santo é simples. O Evangelho é simples. É muita gente que complica. É muita gente que dificulta. Compreenda você, queridos. Deus tem para mim e para você uma missão. Eu já estou fazendo a minha. Você sabe aonde, como é a sua? Já está desempenhando? Ô pastor, já estou, glória a Deus, preciso de mais poder. O Espírito Santo vai te dar mais poder, e vai te fortalecer, e vai te revestir. Pastor, estou igual cego em tiroteio, então o Espírito Santo vai te dar a direção, ele vai te pegar pela mão, ele vai te ajudar, ele vai te conduzir. Ô pastor, eu estou no meio dos lobos, eu estou com medo. Não tema, porque o Senhor está contigo para te guardar e te livrar. Ele te chamou, ele te escolheu, ele tem um propósito na tua vida, ele tem um propósito na tua casa, ele vai te revestir de virtude, de poder, ele vai te usar. Satanás vai bater em retirada, e através da tua vida, a tua casa vai conhecer o Evangelho. Através da tua vida, gente lá no teu trabalho, gente à tua volta vai glorificar o nome do Todo-Poderoso. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem quer mais poder do Senhor, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé. Sozinho nada conseguimos. Dependemos dele. Precisamos do Senhor. Só que ele envia quem quer ser enviado. Ele usa quem quer ser usado. Nós temos que querer. Nós temos que buscar. E eu pergunto, você quer?